Você já parou para pensar que existem pessoas que literalmente mudam de vida em questão de meses? Que saem do zero ou até do negativo e constroem um patrimônio de 7 dígitos em menos de um ano? Parece impossível, não é? Pois é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque o que separa quem ganha os 50 mil por ano de quem ganha os 1 milhão não é sorte, talento ou herança. É comportamento, é padrão mental, é hábito. Eu costumo dizer, se você quer mudar a sua vida, mude seus padrões. E a verdade é que 80% do sucesso financeiro é psicologia e apenas 20% é técnica. Você pode ter todas as estratégias do mundo, mas se continuar se sabotando mentalmente, o dinheiro nunca vai ficar com você. Já viu alguém ganhar muito dinheiro e perder tudo logo depois? Acontece o tempo todo. Ganhar dinheiro não é o problema. Sustentar a mentalidade que o atraiu é o verdadeiro desafio. E eu sei o que é estar quebrado. Aos 17 anos, eu morava em um pequeno apartamento, limpava banheiros por $40 por semana e mal tinha dinheiro para comer. Um dia, um amigo me chamou para ajudar em um evento de desenvolvimento pessoal. Eu nem sabia direito o que era aquilo. Mas naquele dia, minha mente explodiu. Eu percebi que se eu quisesse mudar minha vida, eu teria que mudar quem eu era por dentro primeiro. E foi o que fiz. Eu transformei dor em combustível. Hoje, milhões de pessoas já passaram pelos meus programas e eu vi os mesmos princípios transformarem vidas em todo o planeta. Então, aqui vão os 12 hábitos que podem gerar os 1 milhão em apenas um ano. E eu quero que você ouça não como um espectador, mas como alguém que vai colocar cada um deles em prática. 1. Desenvolva um padrão de obsessão construtiva. Os milionários não são equilibrados no sentido comum da palavra. Eles são obcecados. Mas é uma obsessão canalizada, não por status ou luxo, mas por crescimento. Quer saber a diferença entre uma pessoa comum e alguém extraordinário? É a intensidade do foco. Enquanto a maioria acorda e reage ao dia, os milionários criam o dia. Eles acordam com propósito, visualizam o que querem e planejam as ações que os levarão até lá. Eu me lembro de quando eu ainda não tinha nada, mas passava horas ouvindo fitas de Jim Rohn, Napoleon Hill e Dale Carnegie. Eu não apenas ouvia, eu estudava. Eu parava, anotava, aplicava. Eu era obcecado por entender o que fazia as pessoas bem-sucedidas diferentes. E essa obsessão me levou a criar o meu primeiro programa de desenvolvimento pessoal, que depois virou uma empresa multimilionária. Então, a pergunta é, você está obcecado o suficiente pelo seu próprio crescimento? 2. Torne-se um estudante eterno do sucesso. Há um dado fascinante de uma pesquisa da Harvard Business Review. Pessoas que dedicam apenas 30 minutos por dia ao aprendizado contínuo têm 5 vezes mais chances de alcançar independência financeira. Isso porque conhecimento compõe juros, exatamente como o dinheiro. Milionários leem, eles ouvem, eles estudam, eles se cercam de pessoas que os desafiam intelectualmente. Elon Musk aprendeu engenharia lendo livros. Oprah Winfrey diz que a leitura salvou sua vida e Bill Gates lê cerca de 50 livros por ano. Você pode não ter o mesmo tempo ou recursos, mas pode começar agora. Quer um desafio? Por 30 dias, leia 10 páginas por dia de um livro sobre finanças, psicologia ou performance. Não pule um único dia. No final desse mês, me diga se sua mente não estará operando em outro nível. 3. Elimine completamente o padrão de escassez. A maioria das pessoas quer ficar rica, mas vive pensando e agindo como pobre. E não estou falando de classe social. Estou falando de mentalidade. Elas se preocupam com o que vão perder, em vez de pensar no que podem criar. Vivem dizendo, não posso gastar, isso é caro, não tenho tempo.
Esse tipo de pensamento é uma profecia autorrealizável. Quando comecei a ter meus primeiros ganhos, eu cometi esse erro. Eu guardava tudo, com medo de perder. Até que percebi, o dinheiro precisa circular para crescer. Generosidade cria abundância. Foi quando comecei a doar parte dos meus lucros e investir em causas e pessoas. E o que aconteceu? Minha renda triplicou. Não porque eu doei, mas porque eu quebrei o medo da escassez e comecei a operar no padrão da abundância. Você quer multiplicar seu dinheiro? Comece multiplicando sua fé na abundância. 4. Crie um plano financeiro agressivo e mensurável. Ninguém chega aos 1 milhão por acidente. É preciso ter clareza absoluta de onde você está, para onde vai e como vai chegar lá. A maioria das pessoas não enriquece porque não tem um plano. E se você não sabe onde está indo, qualquer caminho serve e geralmente leva ao fracasso. Pegue um papel, escreva quanto você quer ter até o final do ano. Agora, divida isso em 12 meses, depois em semanas e pergunte: o que eu preciso fazer todos os dias para chegar lá? Seja específico. Ganhar mais dinheiro não é um plano. Fechar 5 novos contratos por semana é. Investir 20% da renda mensal em ativos é. Uma pesquisa da Universidade de Yale descobriu que pessoas com metas escritas têm 10 vezes mais chances de alcançar resultados financeiros significativos. Não é coincidência. Clareza cria poder. 5. Crie múltiplas fontes de renda. O segredo dos milionários não é apenas quanto ganham, é como ganham. 65% dos milionários possuem pelo menos 3 fontes de renda. Eles não dependem de um único fluxo, porque sabem que depender de uma única renda é como ter uma perna só em uma mesa. Quando eu comecei, minha renda vinha das palestras. Mas eu percebi que isso não era escalável. Então, eu criei programas gravados, livros, treinamentos online, eventos presenciais e participações em empresas. De repente, o dinheiro fluía de várias direções. Pense comigo, se hoje você perde sua principal fonte de renda, quanto tempo leva para entrar em colapso? É por isso que você precisa de várias e não precisa começar grande. Um negócio digital, um investimento em ações, um serviço freelancer, um imóvel para aluguel, tudo começa pequeno. Mas quando você soma essas pequenas fontes, o resultado é extraordinário. Agora que você já conhece os 5 primeiros hábitos que moldam a mentalidade milionária, chegou a hora de ir mais fundo. Porque o próximo passo não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você precisa se tornar para sustentar esse nível de crescimento. O dinheiro, no fim das contas, é um espelho. Ele apenas amplifica quem você já é por dentro. Se você é disciplinado, o dinheiro vai multiplicar essa disciplina. Se é desorganizado, ele vai amplificar o caos. Antes de seguir, eu quero te pedir algo. Se o conteúdo até aqui já te fez pensar diferente, clica no gostei e se inscreve no canal. Isso parece pequeno, mas faz uma diferença enorme. É o combustível que mantém essa mensagem viva, que permite que eu continue compartilhando esses ensinamentos com você e com milhões de outras pessoas que também estão buscando a liberdade financeira. Então, se você sente que está aprendendo algo valioso, mostra isso agora. O seu gesto mantém o canal respirando. Agora, vamos continuar. 6. Domine a disciplina emocional. Você não controla o mercado, não controla o governo, não controla o mundo, mas você controla suas emoções e isso muda tudo. O que destrói a maioria das pessoas financeiramente não é falta de oportunidade, é o colapso emocional diante dos desafios. Elas veem uma crise e entram em pânico, vendem o que não deviam, param de agir e se paralisam. Eu me lembro da crise de 2008. Eu tinha clientes desesperados, investidores que perderam fortunas, mas também vi outros, como Ray Dalio, enxergarem naquela crise a maior oportunidade da década. A diferença? Inteligência emocional.
O mesmo evento que arruinou milhões fez outros ficarem bilionários. Quer dominar o jogo do dinheiro? Então domine o jogo interno. Eu uso uma técnica simples com meus alunos. Toda vez que algo der errado, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que essa situação está tentando me ensinar. Essa mudança de foco transforma desespero em aprendizado e aprendizado em lucro. 7. Transforme tempo em capital. A maioria das pessoas gasta tempo. Os milionários investem tempo. Eles sabem que cada hora é um ativo e ativos devem gerar retorno. Se você acorda e passa 2 horas no celular, rolando vídeos que não agregam nada, saiba que está literalmente pagando por isso, com a moeda mais cara que existe, sua vida. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostrou que o adulto médio desperdiça cerca de 2,5 horas por dia em distrações digitais. Se esse tempo fosse usado para aprender, criar ou vender, poderia representar mais de US$100 mil por ano em valor potencial. Eu aprendi isso da forma mais dura. Quando comecei minha carreira, eu fazia tudo sozinho. Marketing, palestras, vendas, organização de eventos. Um dia percebi que meu tempo valia mais criando conteúdo e treinando pessoas do que respondendo e-mails. Contratei uma equipe. Em 12 meses, meu faturamento quadruplicou, porque eu parei de trabalhar no negócio e comecei a trabalhar para o negócio. Pergunte-se, o que do que eu faço hoje poderia ser delegado, automatizado ou eliminado? O tempo é o ativo dos milionários. Use-o como tal. 8. Cultive relacionamentos estratégicos. Você já ouviu a frase, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Pois é mais real do que parece. Um estudo de Harvard, que durou mais de 75 anos, revelou que o sucesso financeiro e emocional de uma pessoa está diretamente ligado à qualidade de seus relacionamentos. Quando comecei, eu era apenas um garoto sem contatos, sem status, sem dinheiro. Mas eu decidi que se eu não tivesse os recursos, eu seria o recurso. Comecei a servir, ajudar, me conectar com pessoas que estavam anos à minha frente. E foi assim que minha vida mudou. Um desses contatos me levou ao meu primeiro grande evento, depois a outro. Até que comecei a treinar nomes como Bill Clinton, Serena Williams e até Oprah. Tudo começou com uma escolha: proximidade com pessoas de mentalidade gigante. Então pense, com quem você anda gastando seu tempo? Eles te puxam para cima ou te empurram para baixo? Cada relacionamento ou te eleva ou te esgota. Escolha os que te elevam. 9. Transforme problemas em oportunidades milionárias. Eu tenho uma crença profunda. Os problemas mais lucrativos do mundo são os que mais pessoas têm medo de resolver. Quer ficar rico? Resolva o problema que ninguém quer tocar. Durante a pandemia, enquanto muitos paralisaram, outros criaram negócios digitais, plataformas de ensino online, serviços de entrega, softwares de produtividade. Enquanto o medo paralisava a maioria, a coragem multiplicava fortunas. Jeff Bezos, por exemplo, aumentou o valor da Amazon em bilhões durante crises globais, porque entendeu que quanto maior o problema, maior a oportunidade. Quando eu era jovem, lembro de um período em que minha família passou fome no Natal. Alguém bateu na nossa porta com uma cesta de alimentos. Aquilo me marcou profundamente. Anos depois, quando comecei a ter sucesso, decidi que jamais permitiria que outras famílias passassem pelo mesmo. Hoje, através da minha fundação, nós alimentamos mais de 100 milhões de pessoas por ano. Transformei uma dor em propósito, e propósito gera riqueza, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Então, qual é o problema que a vida está te pedindo para resolver? Talvez a resposta para seu primeiro milhão esteja aí. 10. Automatize riqueza e comportamento.
A riqueza não é construída por grandes decisões esporádicas, mas por pequenos hábitos consistentes e automáticos. A ciência comportamental prova isso. Pesquisadores da Duke University descobriram que cerca de 45% de todas as ações diárias são hábitos automáticos. E é justamente isso que te torna pobre ou rico. Se você automaticamente gasta tudo o que ganha, nunca vai acumular. Se automaticamente investe uma parte, cedo ou tarde vai colher. Configure sua conta para investir 20% da sua renda assim que o dinheiro cair. Automatize doações, investimentos, pagamentos. Tire o pensar demais da equação. Quando eu comecei a automatizar minhas decisões financeiras, percebi que meu dinheiro crescia sem esforço. A disciplina é importante, mas a automatização garante que você não dependa da força de vontade, e sim de um sistema inteligente. Se você chegou até aqui, parabéns. A maioria das pessoas começa algo e desiste no meio, e é justamente por isso que elas nunca chegam ao topo. Só o fato de você ainda estar aqui, buscando entender o que diferencia os milionários do resto, já te coloca em um grupo pequeno, o grupo dos que têm fome de evolução. Mas agora, nós vamos além, porque gerar 1 milhão em um ano não é apenas sobre estratégia, é sobre influência, visão e propósito aplicado. É sobre entender que riqueza não vem de trabalhar mais, mas de fazer o tempo e o impacto trabalharem para você. 11. Multiplique valor antes de multiplicar dinheiro. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é querer ganhar mais antes de entregar mais. O dinheiro é uma consequência natural do valor que você gera no mundo. Quer ganhar os 1 milhão? Então pergunte: como posso gerar o 10 milhões dólares em valor para outras pessoas? Essa é a mentalidade que mudou minha vida. Quando eu era jovem, ficava obcecado em descobrir o que fazia algumas pessoas terem tanto impacto. Eu percebi que o dinheiro flui para quem resolve grandes dores. Foi assim que comecei a desenvolver programas de treinamento que realmente mudavam comportamentos, não apenas inspiravam. Eu queria criar transformação real. O resultado? Mais de 50 milhões de pessoas impactadas diretamente pelos meus eventos e treinamentos. E uma fortuna construída em cima de propósito. Pense nas grandes fortunas da história moderna. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah. Todos têm algo em comum. Eles serviram primeiro. Eles criaram valor em escala. A Apple reinventou a forma como nos conectamos. A Tesla transformou a indústria automotiva. Oprah deu voz a quem não tinha. O dinheiro veio depois. Então pare de pensar: como posso ganhar mais? E comece a pensar: como posso servir melhor? Essa é a virada que separa quem busca o dinheiro de quem atrai o dinheiro. 12. Crie uma visão tão forte que o medo se torne irrelevante. Não é o medo que te impede de agir. É a falta de uma visão poderosa o suficiente para torná-lo pequeno. Eu já estive quebrado, com medo, sem saber o que fazer da vida. Lembro de uma noite em que cheguei em casa sem dinheiro para comprar comida. Eu abri o armário e só tinha um pouco de feijão e arroz. Mas eu fiz o jantar com gratidão, porque de algum modo eu sabia que aquele não seria meu destino final. Eu tinha uma visão: impactar pessoas, transformar vidas, fazer diferença. E essa visão me guiou mesmo quando tudo parecia impossível. Você precisa de uma visão tão clara e tão grande que ela te puxe para frente, mesmo quando o mundo te empurra para trás. Pessoas comuns precisam de motivação diária. Visionários vivem movidos por destino. Uma pesquisa da University College London mostrou que pessoas que têm uma visão clara e a revisitam diariamente são 33% mais propensas a alcançar objetivos de alto desempenho. Isso não é coincidência, é neurociência. Quando você visualiza algo com intensidade, seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que seriam ativados
ao realizar de fato aquela ação. É como se você estivesse ensaiando o sucesso. Então, aqui vai o desafio. Todas as manhãs, durante os próximos 21 dias, feche os olhos por 5 minutos e imagine-se vivendo a vida que quer criar. Sinta o que sentiria, veja o que veria, ouça o que ouviria. Faça isso até o seu corpo acreditar que já é real. Porque quando a mente acredita, o corpo age para provar. 13. Aprenda a vender sem parecer que está vendendo. A habilidade de vender, ideias, produtos, soluções, até mesmo sua visão, é o divisor de águas entre quem sobrevive e quem prospera. Mas aqui está o segredo. Os melhores vendedores do mundo não estão tentando vender. Estão tentando entender profundamente. Quando comecei a dar palestras, eu não vendia treinamentos. Eu vendia transformação. As pessoas não queriam um seminário, queriam uma nova vida. E foi isso que eu ofereci. O dinheiro era apenas uma consequência da entrega. Tony Hsieh, fundador da Zappos, construiu uma empresa bilionária não vendendo sapatos, mas vendendo felicidade. Ele entendeu o verdadeiro valor emocional do produto. Se você quer gerar os 1 milhão em um ano, precisa dominar a arte de vender valor. E isso começa ouvindo, entendendo e se conectando com o que as pessoas realmente precisam. Pergunte-se: o que meu produto ou serviço realmente entrega? O que ele faz as pessoas sentirem? Dinheiro segue emoção, sempre. 14. Use dor e prazer como combustível, não como prisão. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Todo ser humano age para buscar prazer e evitar dor, mas a diferença entre os ricos e os pobres é o que cada um associa a essas duas forças. A maioria foge da dor do esforço e busca o prazer do conforto. Mas os milionários fazem o contrário. Eles associam dor à estagnação e prazer ao crescimento. Eu lembro de quando comecei a acordar às 5 da manhã para treinar, mesmo exausto de um evento na noite anterior. Aquilo doía, mas eu criei uma regra mental. Se dói, é porque estou crescendo. E foi exatamente essa reprogramação que me fez romper barreiras físicas, mentais e financeiras. Uma pesquisa da Stanford University sobre neuroplasticidade mostrou que o cérebro humano se adapta mais rápido quando o esforço é associado a propósito. Em outras palavras, quando você dá sentido à dor, ela se transforma em energia. Então, em vez de fugir do desconforto, abrace-o. Toda vez que sentir medo, incerteza ou resistência, diga a si mesmo: é aqui que estou ficando mais forte, porque é exatamente aí que os milionários são forjados, na dor que a maioria foge. 15. Pense em legado, não apenas em lucro. O dinheiro é ótimo, mas é vazio sem significado. Eu já vi bilionários chorarem em retiros porque perceberam que tinham tudo, menos propósito. Eu aprendi que o verdadeiro jogo não é o de ganhar, é o de contribuir. O ser humano só se sente completo quando está crescendo e contribuindo. É isso que gera felicidade duradoura. Quando comecei o projeto Feeding America, o objetivo não era reconhecimento, era ajudar. E quando você começa a viver para servir algo maior que você, o dinheiro flui com naturalidade. Porque o universo recompensa o impacto. Pense nos nomes que a história nunca esqueceu: Mandela, Gandhi, Jobs, Oprah, Musk. Todos deixaram algo que transcende o dinheiro. E é isso que, no fim, define o sucesso real. Agora que você já entendeu os pilares mentais e estratégicos que sustentam a mentalidade milionária, chegou o momento de entrar na parte que, honestamente, separa os sonhadores dos realizadores. Porque não importa o quanto você saiba sobre riqueza, se você não transformar conhecimento em ação, nada muda. E o que você vai ouvir agora é o que eu chamo de zona de execução massiva, o ponto onde os hábitos se tornam rotina, a rotina se torna identidade, e a identidade cria resultados exponenciais.
16. Crie rituais inegociáveis de alta performance. A diferença entre um amador e um profissional está nos rituais. A maioria das pessoas começa o dia checando mensagens, redes sociais, notícias e depois se pergunta por que se sente esgotada antes mesmo do almoço. Os milionários começam o dia alimentando a mente e o corpo antes de qualquer coisa. Meu ritual matinal é simples, mas poderoso. Movimento, respiração, visualização e foco. A primeira coisa que faço é mergulhar o corpo em água fria. Isso ativa meu sistema nervoso e me coloca em estado de prontidão. Depois, faço uma sequência de respirações profundas, o que me dá energia e clareza mental. Em seguida, dedico alguns minutos para visualizar o que quero criar naquele dia e sentir gratidão por 3 coisas, mesmo as mais simples. Por quê? Porque o cérebro não distingue entre o que você imagina e o que vive. Quando você começa o dia em estado de abundância, você atrai mais abundância. Eu vi isso funcionar em pessoas que treinei, como Serena Williams. Ela não vence só porque treina mais. Ela vence porque tem rituais que blindam sua mente antes de entrar em quadra. E eu te desafio, crie seu ritual. Acorde 30 minutos mais cedo, movimente o corpo, respire fundo, visualize seu sucesso e escreva 3 motivos para ser grato. Faça isso por 10 dias seguidos e observe como seu nível de energia e clareza vai disparar. 17. Elimine distrações com brutalidade. A riqueza não exige apenas foco, exige proteção do foco. Vivemos em um mundo que disputa cada segundo da nossa atenção. E cada distração é um pequeno vazamento de energia que te afasta do seu objetivo. Eu aprendi isso no início da minha carreira. Eu passava horas respondendo ligações, e-mails, recados e achava que estava sendo produtivo. Até perceber que estava apenas ocupado, não produtivo. A partir daí, criei o que chamo de bloqueios sagrados de foco. São blocos de 90 minutos em que eu desligo tudo. Telefone, notificações, reuniões. E entro em imersão total. Cientistas da Universidade de Stanford descobriram que o cérebro humano leva, em média, 23 minutos e 15 segundos para voltar ao mesmo nível de foco após uma interrupção. Agora, pense, quantas vezes por dia você é interrompido? O resultado é devastador. Se você quer gerar os 1 milhão em um ano, precisa tratar seu foco como um ativo milionário, porque ele é. A pergunta não é o que eu posso fazer hoje, mas o que eu posso eliminar hoje para me aproximar da minha meta. 18. Crie sistemas que sustentem seu sucesso. O sucesso não é construído na força de vontade, é construído em sistemas. E sistemas são simplesmente hábitos que operam sem esforço. Pense em qualquer área da sua vida. Se você depende da sua motivação para agir, vai falhar. Mas se cria um sistema, uma rotina automatizada, um lembrete, uma sequência de passos, o sucesso se torna previsível. Por exemplo, se toda segunda-feira você revisa suas finanças, toda sexta você estuda investimentos e todo mês revisa seus objetivos, você criou um sistema que te mantém alinhado. Empresas bilionárias operam com sistemas, não com improviso. Elon Musk não lança foguetes porque está motivado. Ele segue processos. O mesmo vale para você. Quer investir melhor? Automatize. Quer economizar mais? Crie regras fixas. Quer se exercitar? Agende com antecedência. Sistemas libertam energia mental e eliminam o cansaço da indecisão. 19. Proteja seu ambiente com a mesma intensidade que protege seu dinheiro. Ambiente é destino. Você pode ter a melhor mentalidade do mundo, mas se vive em um ambiente tóxico, pessoas negativas, caos, desordem, excesso de estímulos, inevitavelmente será drenado. Quando comecei a ganhar dinheiro, percebi que meu ambiente não estava alinhado com minha nova visão. Eu vivia rodeado de pessoas que reclamavam, que diziam que eu estava sonhando alto demais. Um dia,
decidi mudar completamente. Deixei amizades antigas, mudei de cidade e passei a me cercar de pessoas que me desafiavam a crescer. Foi doloroso, mas foi libertador. Pesquisas da Cleveland Clinic mostram que a energia emocional é contagiosa. Estar em ambientes negativos aumenta o estresse e reduz a produtividade em até 37%. Então, olhe à sua volta. Seu ambiente te energiza ou te esgota? Seu quarto, seu escritório, suas conversas, suas redes sociais, tudo isso é terreno mental. E se você quer plantar riqueza, precisa limpar o solo. Transforme seu espaço em um templo de crescimento. Crie um ambiente que te lembre todos os dias do que é possível. 20. Haja com velocidade, mesmo sem certeza. Esse é um dos hábitos mais poderosos de quem alcança resultados fora da curva. Agir rápido. As pessoas comuns esperam o momento perfeito. Os milionários criam o momento perfeito através da ação. A velocidade gera aprendizado, e aprendizado gera precisão. Eu costumo dizer, ação é a cura para o medo. Quando comecei a fazer meus primeiros eventos, eu não tinha certeza se daria certo. Não tinha o dinheiro, não tinha o público, mas tinha o impulso. E esse impulso me levou a testar, errar, ajustar e vencer. Pesquisas da MIT Sloan School of Management mostram que empreendedores que tomam decisões rápidas e corrigem o curso no caminho têm 60% mais chances de alcançar lucros altos nos primeiros 12 meses. Não espere o plano perfeito. Comece com o que você tem, onde você está e refine durante o caminho. A velocidade é o novo superpoder. Se você chegou até aqui, respira fundo, porque o que vem agora é o fechamento do ciclo. Tudo o que você ouviu até agora, mentalidade, execução, disciplina, propósito, foi para te preparar para isso. A blindagem final da mente milionária. Porque gerar os 1 milhão é possível. Mas manter, multiplicar e viver com propósito dentro dessa conquista é o verdadeiro jogo. E o segredo, no fim, nunca é apenas sobre dinheiro. É sobre o tipo de pessoa que você precisa se tornar para merecer e sustentar esse nível de abundância. 21. Reforce diariamente o músculo da resiliência. Não existe sucesso sem resistência. As pessoas veem o palco, mas não veem os bastidores. Elas olham para o resultado, mas não imaginam quantas vezes alguém caiu antes de chegar lá. Eu lembro de uma época em que eu estava construindo meu primeiro grande evento. Tudo estava pronto. Local, equipe, divulgação. E de última hora, uma tempestade devastou a região e destruiu parte do espaço. Poderia ter sido o fim, mas eu decidi enxergar aquilo como uma lição, não como uma derrota. Trabalhamos dia e noite, reformamos o local e o evento acabou sendo um dos mais poderosos da minha vida. Naquele dia, eu aprendi algo que carrego até hoje. A dor não vem para te parar, vem para te lapidar. Uma pesquisa da University of Pennsylvania revelou que pessoas resilientes têm 40% mais chances de alcançar prosperidade financeira a longo prazo, mesmo enfrentando crises. Por quê? Porque elas não quebram diante do caos. Elas crescem dentro dele. Então, quando a vida apertar, quando algo não sair como o planejado, pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com isso que vai me tornar impossível de parar? Essa é a mentalidade dos milionários duradouros. 22. Reprograme o significado do fracasso. O fracasso é apenas feedback, mas a maioria das pessoas o interpreta como sentença. Elas falham uma vez e concluem: não é para mim. Mas o verdadeiro sucesso é construído sobre montanhas de tentativas frustradas. Eu gosto de lembrar de um exemplo icônico: Thomas Edison. Foram mais de 10.000 tentativas antes de criar a lâmpada elétrica. Quando perguntaram como se sentia por ter falhado tantas vezes, ele respondeu: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam.
É exatamente isso que eu aplico nos negócios e na vida. Cada erro é uma pista. Cada tentativa é um ajuste. E sabe o que é mais interessante? Um estudo de Harvard descobriu que empreendedores que já falharam uma vez têm 2 vezes mais chances de sucesso em seus próximos empreendimentos. Então, a questão não é como evitar o fracasso. A questão é como posso aprender mais rápido com ele. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se estiver exausto, ansioso ou emocionalmente drenado, nada vai fluir. Por isso, eu trato energia como investimento. Eu treino, medito, como bem, descanso e, principalmente, desconecto, porque até os melhores carros precisam parar para reabastecer. Durante anos, eu trabalhava em ritmo insano, eventos, viagens, gravações, até que um dia meu corpo deu sinais de colapso. Eu percebi que se eu quisesse continuar servindo pessoas, precisava cuidar do meu templo físico e mental. Hoje, eu tenho horários sagrados de descanso e práticas diárias de recarga. Um estudo da American Psychological Association mostrou que trabalhadores com bons hábitos de autocuidado têm 23% mais produtividade e 30% mais criatividade. Isso é literalmente lucro energético. Então, meu conselho é simples. Defenda sua energia como defende o seu dinheiro. Diga não ao que te drena e sim ao que te expande. 24. Pratique gratidão radical, mesmo em tempos difíceis. A gratidão é o antídoto da escassez. Você não pode sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. E quando você está grato, o universo literalmente muda a maneira como responde a você. Eu já passei por momentos de extrema escassez. Houve um Natal em que não tínhamos comida em casa e alguém bateu na nossa porta com uma cesta de alimentos. Aquela pessoa nem imagina o impacto que causou. A partir dali, eu prometi a mim mesmo que um dia eu seria aquele que bate na porta. Hoje, através da Feeding America, ajudamos a alimentar milhões de famílias todos os anos. Mas sabe o mais poderoso? Eu aprendi que a gratidão não é o que vem depois da conquista, é o que cria a conquista. Pesquisas da UC Davis mostram que pessoas que praticam gratidão diária têm níveis mais altos de renda, melhor saúde mental e mais relações duradouras. Por quê? Porque gratidão muda o foco, e onde o foco vai, a energia flui. Então hoje, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mesmo que pareçam pequenas. Repita isso todos os dias. Você vai perceber que a sensação de abundância vem antes do dinheiro, e o dinheiro apenas segue o sentimento. 25. Compartilhe o que aprendeu e multiplique seu impacto. O último hábito é o mais poderoso de todos. Ensine. Compartilhar o que você aprende é a forma mais rápida de consolidar sabedoria e atrair mais prosperidade. Quando você ensina, reforça seu próprio aprendizado, gera valor para o mundo e cria conexões que se transformam em oportunidades. Eu comecei compartilhando ideias em pequenas salas, com meia dúzia de pessoas. Hoje, milhões acompanham minhas palestras, livros e programas. Mas tudo começou com a decisão de servir. E é isso que eu quero que você entenda. O verdadeiro milionário não é aquele que acumula, mas aquele que contribui. Porque o dinheiro é apenas uma forma de energia. E a energia só flui em um ciclo. Ela entra quando você deixa sair. Então, quando você aplicar o que aprendeu aqui, compartilhe. Mostre o caminho para alguém. Inspire uma pessoa. Porque quando você faz isso, o universo conspira para te dar mais recursos, mais conexões e mais oportunidades. Esses são os 12, ou melhor, 25 princípios interconectados que te colocam no caminho de gerar os 1 milhão dentro de um ano. E mais importante, te transformam em alguém capaz de multiplicar esse resultado por toda a vida. Lembre-se, o sucesso não é o que você conquista, é o que você se torna. Você não precisa de sorte, você precisa de intenção,
consistência e propósito, porque o dinheiro é apenas uma das consequências de viver com propósito inabalável. Agora é com você. Pegue o que aprendeu, transforme em ação e faça desse próximo ano o ano mais poderoso da sua vida. E quando alcançar os $1 milhão, e eu acredito que você vai, lembre-se, compartilhe sua história, porque ela vai inspirar alguém que está exatamente onde você estava hoje. Esse é o verdadeiro ciclo da riqueza. Antes de sair, deixa eu te dizer uma coisa importante. Tudo o que você ouviu aqui não é apenas sobre dinheiro, é sobre despertar algo que já está aí dentro. Uma força que talvez tenha sido esquecida, abafada por contas, preocupações, comparações ou até medo de sonhar grande demais. Se alguma parte desse vídeo fez você refletir, se uma frase te tocou, se um exemplo acendeu uma faísca dentro de você, então faça o que as pessoas verdadeiramente comprometidas com o crescimento fazem. Espalhe essa energia. Pense em alguém que você ama, alguém que você sabe que está lutando em silêncio, alguém que merece mais da vida, mas talvez só precise de uma palavra certa para despertar. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes uma única conversa pode mudar o rumo de uma história inteira. E lembre-se, o sucesso se multiplica quando é dividido. Então vai lá, envia para quem veio na sua mente agora. E continua comigo, porque ainda há muito mais que eu quero te revelar sobre como construir uma vida extraordinária.